Olá, hoje nós vamos falar sobre Helena de Troia, a mulher cuja beleza era inigualável e pela qual aparentemente foi travada uma grande e impiedosa guerra. Bom, eu não vou perder meu tempo aqui falando muito sobre a guerra de Troia, e sim sobre os arquétipos femininos, pois este é um podcast dentro do curso que nós falamos dos arquétipos femininos de atração e de poder. Mas Helena era considerada essa mulher de beleza inigualável. Mas para você entender qual aspecto arquetípico que a gente vai falar aqui, precisamos entrar em alguns aspectos simples e rápido aqui de Jung, a ânima e o ânimos. É engraçado que o Carl Gustav Jung, ele interpreta os dois como um só. Porém, cada um desses dois, ânima e ânimos, estão dentro do sexo masculino e dentro do feminino. Ânima só pode ser encontrada em homens e ânimos nas mulheres. Estes aspectos estão compostos pelas características do sexo oposto ao indivíduo em questão. A ânima personifica uma mulher no inconsciente masculino e ânimos no inconsciente feminino. Só para você entender o nível de poder que exerce um e outro. Bem, quando a gente vai falar de Helena, a gente tem que entrar na nossa história mitológica, que Eva, entre aspas aqui, no Ocidente, é considerada a primeira mulher. Segundo os estudos, ela é considerada a mulher que é a primeira mãe, aquela mãe biológica, que ela tem uma perspectiva puramente biológica, um instrumento de procriação, que na mitologia manipula e controla o homem. Lembrando da história de que ela oferece a maçã a Adão, e aí você vai entendendo que ali já começa, através dos arquétipos, dos mitos e lendas, a provocar questões da personalidade que existe num e no outro. Se você compreender o termo que nós acabamos de falar, a ânima e o ânimos, você vai compreender por que é colocado essas fases nas histórias arquetípicas, E que cada pessoa, ao vivenciar esses aspectos, pode estar naquele momento se enquadrando em determinado arquétipo. Então vamos lá. Depois ele na mitologia, vem na mitologia grega, aí já vem Helena de Troia, já a mulher de beleza, que é uma beleza estonteante, inigualável, a qual os homens já começam a desejar ter essa mulher com eles, já algo dentro do homem, já os anima, já traz ânimo a eles, então provoca eles a um comportamento diferente. Só para situar você, depois nesse estudo, praticamente ele vai colocar, por exemplo, também a mulher Maria, que já é uma mulher que também é um instrumento de procriação, mas não só puramente biológica. Esse arquétipo, esse mito, passa a ser espiritual, de ordem sacra, O Eros, o tônus do homem, já não tem tanta influência na visão, porque esse homem tem que ver essa mulher como uma pessoa, como alguém que tem uma relevância espiritual, alguém que pode ser portadora do Salvador da humanidade, ou aquela que porta em seu ventre o rei, Então, a mulher já passa de um nível maior, Depois é citado na literatura a mulher Sofia, aquela mulher que passa a ser, vamos dizer assim, aquela portadora de um conhecimento inigualável. Então ela passa a ser vista já com uma maneira diferente, uma maneira, vamos dizer assim, que tudo isso se passa, quando a gente fala de arquétipo, você pode falar, isso se passa na mente da mulher. Mas muitas vezes o que nós estamos falando é do arquétipo que está na mente daquele que manipula,
Então, por exemplo, na Sofia, a ânima passa a estar bem integrada dentro do homem, e este passa a ver a mulher como um indivíduo com defeitos, com virtude, mas também vê uma parceira e uma amiga. E já começa a ter o processo vamos dizer assim, daquele que a gente chama de esposa moderna, né? Da mulher que vem integrar a vida do homem colaborando. Não pense que existe duas metades, né? São duas pessoas inteiras passando uma a contribuir ao outro. Tanto que se uma tem ânima, o outro tem ânimos. E para que essa relação seja perfeita, tem que haver essas trocas. A ânima nunca deve estar reprimida, né? Com a ânima reprimida, essa integra a sombra no seu estado, né, da pior maneira possível. E o ânimos, por sua vez, também, se tiver reprimido, torna-se agressivo, rígido, né, argumentativo, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque quando está tanto um quanto o outro reprimido, as consequências são graves para a relação da pessoa com o mundo, do feminino, né, do sagrado feminino, e principalmente do homem, né, para o feminino sagrado também, né? Então, quando nós entramos nesses aspectos aqui, né, vamos dizer assim, quando a ânima está reprimida, né, ela integra a sombra, né, no seu estado menos desenvolvido, que é o que se considera o de Eva, né, na mitologia. Por quê? Porque Eva é aquela que, de certa forma, erra, e ela induz o homem a errar também, né? Como se o homem fosse, né, claro, uma vítima, né? Não existe isso, né? Porém, é o mito, né? A mitologia vem para orientar, né, para trazer um conhecimento diferente. Então isso passa a possuir o indivíduo. E por essa possessão, né, no caso da mulher Eva, o indivíduo vê as mulheres como fêmeas fatales, né, que o controlam através de sua sexualidade e que faz ele se comportar de maneira irracível, ciumenta e vaidosa, né? Então o comportamento do homem muda, né, diante da mulher que trabalha essa questão sexual, ou seja, ele quer ter posse daquilo, ele não quer que outro homem tenha posse daquilo. Já nós podemos trabalhar ali, né, na questão da Helena, o primeiro esboço de uma mulher que nasce com uma potencialidade. Porém, os homens já querem, de certa forma, arrancar essa mulher, né, digamos assim, dominar essa mulher de toda e qualquer forma. Imagina, não importando quais as gravidades, quais as grandes proezas, os eventos que venham a ocorrer devido a esse fenômeno, né? Então Helena, ela vai representar essa mulher, que ela, não importa o que aconteça, ela é desejada, cobiçada, né? Instrumento de ciúmes entre os homens, de inveja, né? Então assim, e só que na história, Helena escolhe, né? Só que ela escolhe justamente o inimigo do seu rei. E aí esse rei não admite, né, perdê-la, principalmente toda aquela beleza, o esboço de perfeição, né, da que Helena representava, passa então a ter essa grande disputa, né, que acaba com a vida de milhares e milhares de pessoas que acabam sendo manipulados. Então você vai perguntar assim, mas será que Helena foi a culpada? E que culpa tem uma mulher de nascer bela? Quantas mulheres sofrem porque simplesmente é bela ou tem atitudes belas frente à sociedade, né? Lembrando que quando você pega o aspecto ânimos, né, você vai ver que a visão do homem com a mulher interfere diretamente no comportamento da mulher. E a mulher que sabe disso, que sabe manipular isso, consegue fazer grandes coisas, puxar grandes coisas no subconsciente do homem para fora. De certa forma, exerce sim um controle, né? A grande questão é quando nós vivenciamos esses arquétipos, vemos que eles têm uma escala de força e de poder, que torna tudo isso interessante de estudar, né? Porque você vai vendo que quando o homem descreve Eva, ela é puramente biológica, né? É a mãe, né? Um instrumento de procriação que controla o homem, né? Porque o homem também nessa época, né,
o ânimos, né, no homem, né, vamos dizer assim, né, que fica no inconsciente feminino, é totalmente instintivo. E a mulher, nessa altura, o controla, querendo ou não, porque nessa época todos os nossos fluidos corpóreos, cheiro, né, todo mundo sabe, né, do nosso ciclo, né, natural, né, entre homens e mulheres, que é muito baseado no ciclo da lua, né, tanto que a parte da bruxaria explica muito bem isso aí, né, a parte das bruxas, né, que estuda essa parte da lua, né, consegue compreender muito bem. Então, se você conseguir compreender essa divisão que praticamente Jung faz, né, de ânima e ânimos, que um está dentro de cada um, você vai dar um salto grande na sua obra interior de desenvolvimento do sagrado feminino, né, do arquétipo feminino. E lembrando que esses aspectos prova-se cada vez mais que está um dentro do outro, né? Yin e Yang, né? Os dois aspectos estão dentro de nós. Bom, eu acredito que tenha provocado um pouco o estímulo em você de estar procurando pesquisar um pouco mais sobre Helena, mas acredito que Helena é, como na sociedade de hoje, como definir uma mulher arquétipo de Helena, é aquela cuja beleza é disputada, né? Hoje, homens de poder, né, querem ter grandes mulheres ao seu lado e essas mulheres são, sim, cobiçadas e disputadas. A grande questão é como esta Helena de Troia vai saber lidar com os aspectos que vêm, né, do inconsciente masculino, né, que, vamos dizer assim, né, que você já entendeu, né, que nós estamos falando, né. Ânima personifica uma mulher no inconsciente masculino. Então, quando ela entende que ela é ânima e que ela está, de certa forma, sendo personificada dentro deste inconsciente masculino, ela vai provocar um tônus nesse homem, né? Uma força interior nele. Basta saber como lidar com isso e pronto. O estrago está feito, como diria o ditado, né? Bom, vou ficando por aqui. Obrigado por sua paciência, né? Por estar nos nossos estudos. Procure assistir aos outros vídeos da playlist, que você vai começar a entender todo o processo de força e poder que pode envolver o feminino sagrado. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.